Olá pessoal, tudo bem com vocês? Diego aqui para mais um vídeo do nosso canal aqui do Pleno Vistorias. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre danos e desgaste natural. Qual que é a diferença entre um e entre outro, né? Vamos lá. Pessoal, pela lógica, assim, numa primeira visualização, um dano é um defeito, um dano, uma avaria causada no imóvel pelo locatário ou pelo representante dele ou pelo familiar, por um preposto, alguém que esteja vinculado a este imóvel, ao locatário, tá? E um desgaste natural é algo que se desgasta naturalmente, como o nome já diz, independente do uso ou um desgaste com o uso normal. Deixa eu exemplificar para você. Vou pegar um exemplo bem simplesinho, tá? A maçaneta de uma porta. A maçaneta de uma porta, com o passar do tempo, ela vai desgastando naturalmente. Essa maçaneta, ela vai ficando um pouco mais molinha, vamos dizer assim. Isso é um desgaste natural. Esse desgaste natural, ele não é responsabilidade do locatário. Ah, Diego, mas se ele ficar 10 anos e a maçaneta cair, é responsabilidade dele. Por regra não, tá pessoal? Por regra é o proprietário que tem que fazer esses reparos. Por quê? Porque ele já está recebendo no aluguel pelo desgaste do imóvel dele, ok? Então, o proprietário ele recebe o aluguel dele, mas não é algo que ele vai receber limpo, isento de responsabilidade. Esses desgastes naturais é o proprietário que tem que ir arrumando ao longo do tempo para manter a forma do imóvel. Lembra? Tem lá um dispositivo na lei que diz que o proprietário tem que manter a forma para o fim, para o uso que se destina esse imóvel, tá? Vamos usar essa mesma maçaneta como exemplo. O locatário entrou em casa um dia muito com pressa e tudo mais, e meteu a mão na porta e arrancou a maçaneta, tá bom? Ele arrancou a maçaneta, ele causou um dano. Aí a gente já tem uma situação de mau uso. Na situação de mau uso, aí sim, aí é responsabilidade do locatário fazer o reparo. Isso está escrito lá na lei, né? Que o locatário é obrigado a fazer o reparo causado por ele ou por seus representantes, por seus prepostos. Então, a grosso modo, um dano ele é decorrente de um mau uso por parte do inquilino, por parte do locatário, e um desgaste natural, um desgaste de uso, é algo que vai se desgastar ou com o uso normal ou com o tempo, tá? Diego, me dá um exemplo de algo que vai se desgastar com o tempo. A pintura externa da casa, a interna também, mas a externa para ficar mais fácil de você entender. A pintura externa da casa, pessoal, com o inquilino morando ou não no imóvel, com o inquilino passando 6 meses ou 1 ano no imóvel, com o inquilino estando lá ou não estando, a pintura externa da casa, ela vai se desgastar naturalmente. E não há nada que o inquilino possa fazer, a não ser não causar mau uso nessa pintura. Como que seria um mau uso nessa pintura, Diego? Marca de bola, marca de pneu de bicicleta, furo para colocar rede de proteção e assim por diante. Nesse último caso, aí sim o cliente é responsável por dar manutenção nessa pintura externa, mesmo que ela esteja suscetível a intempéries, por exemplo, que vai desgastar essa pintura. Foi uma ação deliberada ou às vezes involuntária, né, desse locatário que causou um dano nessa pintura. Aí sim é o locatário que tem que sanar. Agora, na vistoria de saída, a pintura tá lá toda bonitinha, não mudou de cor, ela só tá um pouco desgastada por conta de um desgaste natural, aí sim, aí é responsabilidade do proprietário ou, enfim, de quem quer que seja, menos do locatário, tá? Um outro exemplo também, quer ver que é bem legal, você não vai chegar no imóvel, por exemplo, e pedir para o inquilino trocar o piso todo do apartamento porque ele desgastou o piso de tanto que ele andou dentro do imóvel. Isso não acontece, é um desgaste natural. Por outro lado, por exemplo, é um piso laminado, o locatário limpava esse piso com água e esse piso não era resistente à água, o piso estufou. Ou o locatário esqueceu a janela aberta, molhou por uma omissão dele e danificou o piso, ou seja, é um dano. Aí esse dano é responsabilidade do locatário, tá bom? Então ficou claro? Sempre fazer esse balanço. Se foi um dano causado por um mau uso, locatário. Se foi um dano causado por um desgaste, proprietário, e tá tudo certo. Mas a dica é, na vistoria de saída, pessoal, seja, se você tiver em dúvida, seja mau uso ou seja dano, anota isso. Mostra para a imobiliária que você viu esse dano, tá bom? Esse problema lá. E para você fazer um bom
uma boa anotação, um bom relatório, nada melhor do que você usar o Pleno Vistorias para isso, porque lá no Pleno você consegue fazer a vistoria comparativa, ou seja, você vai colocar a foto que era antes, o estado atual do imóvel e vai ter um comparativo no PDF lado a lado. Ó, antes estava assim, agora está assim. Sem contar que a imobiliária consegue extrair do mesmo relatório outros pequenos relatórios, como relatório de responsabilidade do proprietário, do locatário, laudo de inconformidade, laudo de ações a serem tomadas lá no imóvel, com ou sem fotos e assim por diante, tá bom? Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre o Pleno Vistorias e essa e outras funções, entre em contato conosco que vai ser um prazer te atender. Até mais, tchau, tchau!